Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ayrton Rocha com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, deixe seu like no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e compartilha o vídeo com os amigos. Tá legal, pessoal? Ó, quem tiver experiência fora do Brasil aí, conhece alguém que teve alguma experiência fora do Brasil, morando, fazendo intercâmbio, entre em contato com a gente para a gente gravar, certo? Vim aqui contar a história aqui no canal. Dito isso, vamos para o que interessa. Vamos falar com um cara que é sucesso nos Estados Unidos com o canal Pergunta. Quem que é esse cara? Ele está em Orlando, Flórida. Vou chamar ele para conversar com vocês agora. E aí, querido, tudo bem? Fala aí, Ayrton, tudo bem? Tudo bem. Ó, se apresenta, vou fazer 3 perguntinhas para você. Daquele Você tipo. já sabe, né? Ah. Se apresenta aí, fala de que lugar do Brasil você é, o que você fazia antes de imigrar. Meu nome é Paulo Paternes, era de São Paulo, né? São Paulo capital, e moro nos Estados Unidos desde 1998. 98. E o que você fazia aí antes de você imigrar? Então, eu servi o Exército em São Paulo por 3 anos, com 21 anos saí fora, e daí vim para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Eu já tinha ido para o Paraguai, velho. Pobre, vai para o Paraguai. Já tinha ido para o Paraguai e Argentina. Mas, tipo assim, muamba, pegar muamba. Verdade, cara. E você já conhecia alguém aqui aí nos Estados Unidos, quando você imigrou? Quando eu vim, eu já tinha feito amizades. Na verdade, então, brincadeiras à parte, né? E eu, quando decidi vir para os Estados Unidos, eu entrei num grupo, em 1998, né? uol.com.br, sala de bate-papo brasileiros no exterior. Fiz amizade com um rapaz, eu fiz amizade com muitas pessoas, mas com um menino chamado Clapper. E o Clapper morava no estado de Canérica. E eu invadi a máquina dele em São Paulo, invadi o computador dele. Ainda em 98 não tinha muita segurança, né? As máquinas, a gente mandava um troja, a pessoa abria, e aí eu invadi a máquina dele, o cara se apaixonou pelo meu conhecimento, no caso, e foi aí que ele falou: vem para cá, Paulo, vem para cá. Eu falei: vou fazer o que aí? E ele falou: não, eu trabalho com limpeza, vem trabalhar para cá. E eu pensei que ele era viado. Aí eu falei: esse cara é baitola, não vou, mano, não vou, porque nada contra os baitola, mas não é minha pegada. E aí eu falei: cara, tu não é baitola não, né? Não é viado não. E ele falou: não, velho, você tá louco? Tenho uma irmã, você mora com meus pais. Falei: e aí, viado tem irmã também. Mas resumindo, ele não era mesmo. Conversei com os pais dele, tirei meu visto sozinho. Em 98 era menos difícil do que hoje. Eu fui sozinho no consulado de São Paulo, tirei meu visto e vim para cá, cara. Vim para os Estados Unidos aventurar. Foi direto para Canérica? Fui direto para Canérica e chegando eu vim por Nova York. Na imigração, eles me pararam porque eu vim sozinho, 21 anos, e eles me levaram para a bendita salinha. E lembra, 1998 não tinha YouTube. Não Sim. tinha WhatsApp, não tinha todas as informações que vocês têm hoje. Era uma coisa muito... Ninguém falava de Estados Unidos, ninguém falava de imigração, ninguém falava de salinha, não existia isso, né? Então eu realmente fui para uma sala que me levaram, onde me deixaram por muito tempo sem falar comigo, até que me deu 5 minutos, eu fiquei muito pé da vida, fui até o balcão, bati lá, veio um cara falando americano, não entendi nada, falei que eu falava português, e veio uma portuguesa de Portugal, que eu não... Claro, português da onde? De Portugal, né? Eu quero ver alguém falando português de Portugal, aonde eu falei para ela: ó, não quero mais ficar nos Estados Unidos, isso não é para mim, se é assim que vocês recebem as pessoas que vêm visitar, pode me pagar minhas passagens de volta, que eu quero voltar para o Brasil. E eu falei isso assim, meio que sem saber que eu estava na salinha, porque lembra, antigamente não tinha informação que Sim. E essa portuguesa falou: mas o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo? Alguma coisa assim, em português bem estranho. Eu falei: estou aqui em uma salinha cheio de gente muito feia, uma sala minha suja em Nova York,
cheio de gente muito feia. É gente que você viu, eu falei, caramba, eu sou feio, mas o povo ele tá muito mais feio que eu. Eu falei, vocês me colocaram aqui, ninguém falou nada, e tá uma palhaçada, tô aqui 2 horas esperando não sei o que, vocês estão com o meu passaporte, minhas malas devem estar não sei na onde também, que é a primeira vez que eu saí, que eu venho para os Estados Unidos, e ela falou, um momento, por favor. Entrou, voltou com o meu passaporte, deu na minha mão, falou, por aquela porta. Eu falei, cadê minhas malas? Vai a caminhar que vai ver, ela falou. E eu fui a caminhar e minha mala estava lá. Esse meu amigo que estava me esperando, que era o Clapper, que mora aqui até hoje, ele falou, São, ele fala, São, falava, São, o que aconteceu? Eu falei que tinha ido para essa linha, me pegou, meteu no carro, saiu para Nova York, aquela coisa linda, aquele parece tô dentro do cinema, tô dentro de um filme, né? Moleque pobre da periferia, lá da zona norte de São Paulo. Eu morava em Guarulhos até então. E cheguei aqui nos Estados Unidos. Aí cheguei para morar com essa família, pai, mãe, irmã, me receberam muito bem. Só que o cara era muito chato. Puta, o cara é meu amigo hoje. Chato pra caramba. Como? E lembra, gente, eu sou aquele filho que eu era o filho ovelha negra, que não ia dar em nada, que não ia saber, irresponsável. Era eu. Então, eu não vim para cá tudo arrumadinho, eu não vim para cá com sonho. Eu vim para cá para sair fora do Brasil. Nem sabia para onde eu estava indo, para falar a verdade. Para onde eu estava vindo. E aí a família chata pra caramba, por quê? Porque na época eles eram ilegais também e não podia fazer nada. Ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A imigração, não pode fazer... Eu falei, Deus me livre, cara, se eu não vou viver, não pode fazer nada. Muito chato isso. Até que eu conheci o Clayton, que é amigo meu também até hoje, mora em Tampa, e esse Clayton falou assim para mim, Paulão, Klepper é muito... Eles eram da mesma cidade, de Assis Chateaubriand, no Paraná. Eram já amigos lá da cidade e amigos também lá em Denbury, na cidade de Canérica. Eu falei, Clayton, Klepper é muito chato, cara. Não pode fazer nada. Tudo ele fala que não pode, não pode, não pode. Muito. E trabalhava com ele, e ele era cagão. Cagão onde eu falo do modo de ir no banheiro mesmo. E a gente trabalhava limpar banco. Banco de dinheiro, tipo Bradesco, Itaú, essas coisas. Então o banco fechava às 4h30, nós chegávamos... Desculpa, o banco fechava às 4h, nós chegávamos às 4h30, pum, abria com a chave, punha a senha. Imagina, 2 ilegal com a senha de um banco. E o nosso trabalho é passar o aspirador, limpar os vidros, trocar a cestinha de lixo de todos os caixas, de onde tiver, limpar os banheiros, né? E ir embora para o próximo. Só que ele fazia, ele cagava, e eu também sem noção, chegando na América agora, bem besta. Ele cagava no banheiro e falava, Paulo, pega o negócio lá para mim. Para você ver o nível da chatice do cara, eu tinha que até ir lá cheirar as merdas dele. Bom, fiquei com o Klepper 3 meses, não aguentei a chatice dele. O Clayton falou, cara, vem morar comigo. Quem que era o Clayton? Mãe, era Clayton com a irmã Roberta e com o Jean, que era o irmãozinho chato pra caramba, mais novo. Pai e mãe me adotaram. Então eu passei, que a gente era da mesma idade, e ele passou a ser meu irmão na América. E com o Clayton foi diferente. Ele falou assim para mim, o que é errado no Brasil é errado aqui, o que é certo no Brasil é certo aqui, não faz nada errado, se fizer alguma coisa errada, aqui você vai pagar muito mais rápido e vive sua vida. E aí comecei a minha vida na América, fiquei no estado de Canérica por 3 anos e meio. Durante esse tempo, saí de morar para o Clayton, fui alugar um quarto só para mim, né? E passei por vários trabalhos, trabalhei na parte de landscape, só que o landscape, jardinagem no norte é mais pedra, essas coisas. Raspei neve, trabalhei no inverno limpando neve, que você limpa a neve das calçadas com a pazinha, né? Fiz isso, trabalhei entregar jornal e trabalhei na construção, morei na rua, que eu não paguei um aluguel. Daí eu fui morar com um monte de amigos. E eu sempre ganhei bem, sempre fui carismático, mas eu era meio irresponsável, lembra? Eu era a ovelha negra do Brasil. Quando você chega nos Estados Unidos, não vira uma chave e você passa a ser gente. Você continua a ser quem você é. Aí eu lembro, eu gastava muito, eu ganhava
na época, 500, 600 dólares por semana. Na segunda-feira eu já não tinha dinheiro. Mas meu problema não era droga, não era álcool, era zoeira. Tipo, saía com as meninas, namorava, pagava as coisas para os outros. Irresponsável. Chegava na hora do aluguel, não tinha o dinheiro. Os caras me aguentaram 3 meses e me colocaram para fora de casa. E eu fui dormir no carro. Eu lembro, no inverno. E foi uma experiência bem triste. Eu dormi no carro, não ter dinheiro, perdi trabalho. E agora, e para tomar banho? Cara, eu tomo 2, 3 banhos por dia, adoro tomar banho. E aí eu já não tinha lugar para tomar banho. E eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava no carro. Porque até então o Paulo era popular, carismático, conversava com todo mundo. Todo mundo gostava do Paulo. Como assim o Paulo foi mandado embora de casa e não tem uma outra casa, né? E eu falava, pô, cara, estão consertando o chuveiro lá em casa, posso tomar um banho aí? Cada dia uma mentira diferente, uma diferente, para eu poder tomar banho. E até que eu descobri, e trabalhando, daí eu arrumei o trabalho de trabalhar a noite inteira de repositor de mercadoria, numa loja bem grande. Aí eu descobri que os americanos, já estava no finalzinho do inverno, que os americanos iam para um parque, tinha um parque lá em Danbury, eles colocam um lençol e sentem, lê livros, tipo... Aí eu falei, putz, eu vou dormir nesse parque, que é muito melhor dormir no parque, porque eu já não aguentava, eu sou bem alto, eu dormindo no carro apertado, um carrinho pequeno que eu tinha. Aí fiz isso por um tempo, trabalhando à noite, e eu estou resumindo, porque lembra, nós estamos falando de 25 anos de América, muito tempo. E se eu estiver indo muito rápido, você me fala. Se tiver pergunta, você me fala. Tranquilo, tranquilo. Eu sou contador de história, né? Então, e eu ouço muitas histórias. E aí daí comecei a trabalhar, fiz isso por um tempo, comecei a trabalhar nessa loja, até que aluguei outro quarto, saí desta loja. Minto, não aluguei quarto. Eu estava nessa loja, só que daí era a noite inteira, eu trabalhava a noite toda e de dia eu ia nessa praça e dormia nesse parque. Só que eu já não estava aguentando, por causa que era de dia, barulho, não dormia direito. E saí da loja e fui atrás de outro emprego. Um amigo meu chamado Ricardo, que é de Minas Gerais, ele falou, meu tio trabalha na construção e ele tá atrás de emprego. Eu falei, pô, Ricardinho, eu tô precisando de trampo. Ele falou, fala com meu tio, só que ele é bravo, ele é chato e é bem ogrão, assim, aqueles mineiros da roça, bem grosso. Claro, nem aí. Fui conhecer, era o famoso tio Tonho. Tio Tonho, porque o nome dele era Antônio de Oliveira, e chamava tio Tonho. Fui conhecer esse tio Tonho, já estava aqui muitos anos nos Estados Unidos, bem grosseirão, assim, meio da roça, gostava de tomar uma. Falou, eu trabalho em Nova York, estou precisando de ajudante. O que você sabe fazer? Eu falei, faço qualquer coisa. Sou um bom ajudante, sou inteligente, não gosto de ser peão, mas estou numa situação que eu trabalho de qualquer coisa. Ele falou, tá bom. Ele falou, quanto você quer ganhar? Eu falei, me paga o que você achar que eu... Deixa eu trabalhar, o que você achar que eu estou valendo, você me paga. Eu sou bom ajudante, não falto no trabalho, sou responsável. Ele falou, beleza, amanhã eu saio daqui 5 horas, que a gente tem que estar em Nova York às 7, começando a trabalhar. Ele falou, e é 1h30 de viagem, e eu dou sempre 30 minutos de que pode acontecer alguma coisa. Falei, beleza, eu não tinha para onde dormir, lembra, eu estava na rua. Aí eu estacionei meu carro na frente da casa dele. 4 horas da manhã o bicho acorda, mete a cabeça na janela. Quem tá lá esperando? Eu. Esse é dos bons. Esse é dos bons. Ele, na hora veio na cabeça dele. Moleque, falei 5, moleque tá aqui às 4. Firmeza, ponta firme. Isso aí é ponta firme. Na verdade, eu tava desde a meia-noite lá dormindo. E 5 horas da manhã eu tava acordando lá dentro do carro apertado e fui trabalhar com ele. E este cara foi um pai para mim aqui, em relação não de moleza, de dureza, eu falo que o tio Tony, ele não... Olha que interessante, ele não sabe isso até hoje. Ele só sabe se alguém assistiu algum vídeo meu, eu comentando, porque eu sei, eu sou muito grato por ele, por o que ele fez por mim. Porque o que ele fez por mim? Ele me levou para trabalhar,
me ensinou. Na construção, os caras me chamavam de Paulette, era só gringo. Não tinha brasileiro lá onde a gente trabalhava em Nova York. Ele era o único brasileiro e era o supervisor. Tinha gringo e hispano. Eles me chamavam de Paulette. Ô, Paulette, seu merda! Porque eu não sabia fazer nada. Não sabia carregar madeira, não sabia dar martelada. Eu não fui peão, não nasci para ser peão. Eu sou o tipo do cara que não sabia trocar um espelho de tomada. São dois parafusos. Eu era sem noção em relação a trabalho de peão. E todo mundo. Só que eu sempre fui carismático e sempre fui ponta firme. Então, eu nunca fui irresponsável com o trabalho, eu nunca fui vagabundo. Então, sempre dei meu máximo em tudo que eu fiz. Só que meu problema era namorar, eu gostava muito de namorar, né? Então, eu gastava em zoeira com as meninas e pagava as coisas para todo mundo, realmente sem responsabilidade. E aí ele foi me colocando, e eu não falei para ele que eu não tinha casa para morar até então. Aí fui trabalhando com ele, até que um dia ele falou: onde você mora? Eu falei: tio Tonho, cara, eu tô no momento. Como assim tá sem casa? Onde você toma banho? Falar, cada dia eu dou uma desculpa para algum amigo, tomo banho na praça. Ele falou: não, eu tenho uma casa que tá abandonada, tá vazia. Você pode ficar lá até você se ajeitar. Até você. Eu lembro, né, eu ganhava $500 em cash, em dinheiro vivo, né, por semana. E aí ele me colocou numa casa gigante dele, velha, abandonada, sem água, sem luz, mas para mim já era muito melhor. Essa casa ficava em New Milford, numa outra cidade próxima à cidade que a gente morava, mas bem pertinho, tipo 20 minutos. E eu fiquei nessa casa por uns 2 meses. Ainda eu tomava banho na casa dele e depois eu ia para essa casa. E eu que não quis, ele ofereceu ficar na casa dele, no sofá. Falei: não, Tito, eu prefiro não incomodar, você está fazendo muito para mim. Fiquei trabalhando com ele uns 2 anos. Veio 11 de setembro. Eu lembro direitinho. Eu estava de manhã na casa dele, quando os aviões bateram na Torre Gêmeas. E 2002, lembra? Cheguei em 98, já estamos em 2002. 2001, 11 de setembro de 2001. 2000 ou 2002? Estou até meio perdido. 2000 ou 2002? Foi 2001, não foi? Eu não lembro. 2001 ou 2002, não lembro agora. 2002. Quando foi? Você sabe, Renato? Renato tá aqui, foi no banheiro, ele estava comigo. Resumindo. E, cara, agora eu fiquei, acho que 2001. Interessa, 2000 ou 2002. Sim. 11 de setembro. 11 de setembro, eu já estava cansado de ser peão. Falei: tio Tonho, eu vou voltar pro Brasil. E ele falou: por quê? Falei: cara, aqui é frio o estado de Canérica, que eu morava, o estado de Denver. Já estou cansado dessa vida de peão, que não estou vendo melhoras para mim. Falei: mas você não quer? Porque eu não queria aprender a profissão de carpinteiro. Eu era ajudante de carpinteiro. Não queria. Eu falei: não adianta eu querer. Que é tipo assim, ó, você fala assim, ó, bate o martelo aqui e não bate aqui. Meu martelo vinha aqui, eu não era para bater. Você não nasceu para coisa. Não adianta, não nasceu para coisa. Eu sempre fui bom ajudante, porque eu me dedicava e eu não queria ser um profissional. Daí ele falou assim para mim: por que você não vai para a Flórida? Eu falei: o que é Flórida? Lembra, eu era um menino pobre da zona norte de São Paulo. Não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha informação, né? Internet. Ele falou assim para mim: Flórida é um Brasil melhorado. Eu falei: como assim? Lá é quente, clima tropical, né? Você vai se adaptar muito melhor. Ele falou: vai para a Flórida. Se você não gostar, aí você vai embora. Eu falei: então beleza. Aí falei para minha mãe: quero ir para a Flórida. Minha mãe no Brasil, pobre também, pobre. Aí falei: quero ir para a Flórida. A senhora conhece alguém na Flórida? Minha mãe ia falar: eu tenho uma tia, não, uma prima, uma mulher que eu nunca vi na vida, tia Margarida, tia da minha mãe, nunca vi na vida, que é irmã do meu avô, que mora na Flórida. Deixa eu ver se eu consigo fazer contato com ela. Aí minha mãe fez contato com essa tia, tinha 2 primas, quase da mesma idade. Então ninguém quer colocar um moleque solteiro. Sim. Nunca viu na vida, um homem, até então, não é um moleque, um homem. Estamos falando 23 anos, já é um homem. Eu falo que hoje eu tenho filha, né? Eu não vou colocar um louco dentro da minha casa. O ovelha negra da família. Não é o Paulinho ainda. O Paulinho
O Paulinho, que só passava de ano, todo mundo falava: parabéns, mãe, você passou. Minha mãe tudo. E eu sempre fui carismático, sempre fui super inteligente, nunca gostei de estudar e sempre gostei de namorar. Esse era o meu problema. Gostar de namorar era o meu problema. Hoje já não mexo mais com essas coisas. E aí minha tia falou: bom, vou receber o Paulinho, porque, né, que é o teu. Ela lembra de mim pequeno, mas eu já estava um homem, mas eu tenho 2 filhas, eu vou receber ele, mas já vou ajudar ele a arrumar um lugar assim que chegar. Orlando. Onde que Orlando, mapa, na época não tinha, 2002, ainda não tinha esse monte de informações no Google Maps, essas coisas. Bom, peguei a I-95, é uma estrada reta que vai de Massachusetts até Miami. Peguei essa I-95 e vim. Outubro de 2002. Deixa eu ver aqui, Eu vou precisar ver, que senão eu não vou conseguir continuar com vocês aqui. Aguenta a mão. Aqui, ó. Enquanto isso, pessoal, mete o dedo no like, curte, compartilha. Só deixa eu achar esse negócio de 2000 da Torres Gêmeas. 2021. Você olhou já? Já? Tá. Então, setembro, é isso aí, é dos meus, rapidão. Então, setembro 11 de setembro, outubro. Pego o meu carro, eu tinha um carro cor-de-rosa, era Saturno, o nome. Eu vou procurar uma. A marca era Saturno. E ele era um carro cor-de-rosa. Quer ver, ó? Tá. Deixa eu ver aqui. A gente vai conversando e eu vou procurando e falando. Peguei esse meu carrinho cor-de-rosa, que eu vou achar em um segundo. Que não tem problema nenhum, porque o primeiro carro do Elvis foi um Cadillac rosa. Olha o estilo do vagabundo. Cara de funkeiro. É que a foto tá meio que de lado aqui. Peraí. Loiro. Aí. É que fica ruim, ó. Olha o estilo. Sim. Parece um repeiro, um desses meninos no Rio de Janeiro, funkeiro, loiro, cabelo loiro, com esse carrinho cor-de-rosa aqui, Saturno, desce, pego um pouco de coisa que eu juntei, e eu não sou loiro não, viu, gente? Eu pintado, agora é branco de velho. Peguei as coisas, meti tudo dentro do meu carro. Em 90 tinha carteira de motorista, porque na época em Nova York, eu já estava ilegal aqui nos Estados Unidos. O ilegal podia ter a carteira de Nova York antigamente. Tá. Com a caixa postal. O meu endereço era caixa postal, blá, 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 blá. Era P.O. Box, que fala em inglês. P.O. Box, número X. Esse é o meu endereço na carteira de motorista. Tinha seguro do carro, o carro estava no meu nome e vim embora. Só que em Nova York, depois do 11 de setembro, estava de polícia assim, eles estavam atrás, não sabiam o que estava acontecendo direito ainda. E quando tem uns barril vermelho com uma faixa laranja na estrada, negócio de construção, a lei fala que você, pelo menos em Nova York, que você tem que estar 20 milhas abaixo do limite de velocidade. Então a velocidade era 70, eu tinha que passar 50. Será que eu vou lá saber isso? Eu paguei ainda, comprei minha carteira de motorista lá na... E passei, daqui a pouco veio um policial atrás. Ligou a luz, eu achei legal. Falei, puta que da hora, o policial vai parar. Até então eu sabia que o policial não tinha poder de imigração. Então que se dane, eu tenho tudo legal. O máximo que vai acontecer vai ser eu tomar uma multa. Pensei comigo. Aí estacionei de madrugada, era tipo umas 9 e pouca da noite, quase 10 da noite. Estacionei, policial aqui é assim, pessoal. Você para, você dá seta, para à direita, o policial vem atrás. Não é igual no Brasil que já vai metendo o cano e fala, vagabundo. Não, aqui o policial para atrás de você bem tranquilo. Ele sai do carro dele, põe a mão no seu carro, porque ele já deixa a impressão digital dele no teu carro. Se você fugir e depois falar que não era eu, tem impressão de todo policial faz isso. Cara, não sabia disso. Legal, né? Inteligente. Ele mete a mão no teu carro, deixa a impressão digital dele. Aí ele chega na janela, você baixa, ele vai falar, você sabe por que eu te parei? Todos, sempre que você for parado. Aí você já sabe, né? Eu falei, não, porque realmente eu não sabia. Eu sabia, mas não sabia. Eu pensei que era por limite de velocidade. Sim. Foi velocidade. Mas eu não sabia esse negócio de 20 milhas abaixo.
Ele falou, pois é, você está passando nessa zona de construção e você teria que estar 20 milhas abaixo da velocidade permitida, que é 70, você tinha que estar 50, você estava 80. Então você está, além de você não estar, você passou do que já podia de qualquer forma. Eu falei, puta, desculpa, né? Só que assim, com o inglês, ele falou, eu ouvi, entendi mais ou menos, com aquele meu inglês ruim pra caçamba, eu não falava inglês ainda, porque na cidade que eu morei, chamava Danbury, chama ainda Danbury, que a cidade está lá, tinha 50 mil brasileiros numa cidade de 100 mil habitantes. Nossa! 1998, policial falava português, prefeito falava português, sem falar que tinha um monte de português também. Então, eu não aprendi inglês nessa cidade. E aí, esse policial foi, pediu, eu já sabia que ele ia pedir registro do carro, prova de seguro, que é obrigatório, e carteira de motorista. Ele falou, blá, 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 blá. Eu falei, é isso que ele está pedindo. Peguei meu seguro do carro, meu registro do carro, minha carteira de motorista, dei na mão dele. E ele falou, blá, 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 blá. Eu falei, esse blá, 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 o que pode ser? Ele deve estar perguntando o que para mim? Porque lembra, malandro, paulistano, moleque de rua. Ele deve estar perguntando se eu tenho chave de roda, step, triângulo e macaco. Esse blá, 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 é isso. Yes, yes. Você já viu essa história? Não. Eu falei, yes, yes. Daí eu lembro que ele falou, why? Aí eu falei, why eu já sei o que significa. Porque mineiro nasce falando inglês. Porque mineiro fala why. Why por quê? Why significa por quê em inglês. Aí lá, why? Eu falei, yes, yes. Ele falou, why? Eu falei, why? Minha segurança. Segurança fala safety. Mas safety, eu falei, mais safety, mais safety. Resumindo, ele perguntou se eu tinha armas, se eu tinha explosivos. Acabado de acontecer 11 de setembro. Cara! Em outubro. Ele me para, um louco com cabelo amarelo, todo maloqueiro, parecendo... Alta velocidade. Cheio de tranqueira no meu carro. Minha mudança. Tinha uma geladeirinha, álbum de fotografia, roupa para tudo. Moleque sem mulher. É uma bagunça mesmo. Eu acho que o homem, de modo geral, quando não tem uma mulher que cuida das coisas, faz bagunça, né? Não tá nem aí. Aí ele pergunta se você tem um moleque sotaque, que não fala inglês direito. Pergunta se tem arma explosiva. Eu falei, yes, por quê? Para minha segurança. Só que eu não achei que ele estava falando isso. Ele não falou nada, abriu a porta do carro, falou, fez assim, blá, 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 saí, abriu a porta do carro de trás dele, e eu achando tudo o máximo. Falei, caraca, que doido. Porque eu sabia que não tinha nada, o máximo que ele podia me dar era uma multa. Eu nunca tinha sido parado, não sei se esse é o procedimento, o cara tá com medo de mim à noite. Sim. Abriu a porta do carro dele de trás, aquele carro preto, bem bonito, igual de filme. Eu entrei, fechou a porta. Aí eu falei, que doido isso. E ele falou no radinho dele, aqui um rádio, que fica com o rádio aqui, e eu lia meus documentos, e falava, e não tinha endereço, meu endereço, eu lembro que eu falei lá atrás, era caixa postal, o meu endereço. Ele falou, Reisa me viu lá sem entender, achando o máximo, caracas, que louco, o carro da polícia. Igual do filme. Hã? Igual do filme, né? Filme eu aqui, não tinha dentro onde tem o negócio de puxador, é um ferro, não tem puxador, porque o cara não vai abrir, não tem lugar, não tem maçaneta, vai abrir vidro. Aqui na frente um ferrão, e eu não estava algemado nada. Eu falava, caraca, que louco isso. Daqui a pouco veio um carro, outro carro, outro carro, outro carro, e um carro escrito K9, que é o K9, que é o de cachorro. Eu falava, caraca, que doido. Aí todo carro, cada carro que chega, porque aqui é um policial por carro, aqui nos Estados Unidos. Né? E cada carro que chegava, os caras iam punham a cabeça assim, que os vidros é tudo preto, punha a cabeça, à noite, eles punham a cabeça de dentro, ligavam o farolete assim, a lanterna, e eu fazia tipo assim, né? Tipo, achando um máximo. Né? Que pena que na época não tinha smartphone que dava para gravar, não dava para fazer nada. E eu lá, falando, que doideira. Aí eu vi, eles abriram meu carro, aí ele veio em mim, ó, eles abriram as 4 portas, vieram em mim, abriram a porta, falei, esse cara quer ver meu carro. Falei, oh, yes, ok.
Falei, esse cara quer ver se tem droga. É droga que esses caras estão achando. Vão se ferrar, que não tem droga. Não tem droga. E, cara, eles tiraram tudo do meu carro. Tudo do meu carro eles tiraram. Espera que eu pensei no negócio. Pronto. Tiraram e começaram a colocar no chão. E nós estamos falando agora, 10h30, lembra? Eu fui parado umas 9, 9h30, estamos falando umas 10h30, 11h da noite já. Passou todo esse tempo. E a galera tirando tudo do meu carro. E aí eu já comecei a ficar pé da vida lá dentro do meu carro, do carro da polícia, porque tava com um farolzão em cima, eles põem muito farol, e, né, aquela coisa de filme. Aí minhas coisas no chão. Eu falei, os caras estão de sacanagem comigo, pô. Não tem esse cachorro para cheirar? Né? O cachorro já é para não arrancar minhas coisas. Aí cachorro pisando em cima das minhas roupas. Aí eu já comecei a ficar meio que puto lá no carro da polícia. Cara, tiraram tudo. Aí vieram atrás de mim. Eu falei, que esses caras? Eu falei, mano, o que vocês estão? Eu falei em português. Eu falei, o que vocês estão fazendo aí com as minhas coisas, velho? Cheio de coisa aí, minhas coisas no chão. E o cara, blá, 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 em inglês. Falei, aí eu olhei assim, e eu dentro do carro sentado, policial na janela, aqui, blá, 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 com a porta aberta. Eu falei, eles não estão achando o meu macaco. Porque eu vi tudo no chão, não vi minha chave de roda, que eu estava prestando atenção. Para ver que a gente já falava, vagabundo vai colocar droga. Eu falei, esses caras vão aprontar comigo. E eu de olho, então eu vi que eles não colocaram o macaco no chão, não colocaram chave de roda, triângulo, as paradas que ele tinha me perguntado, que eu achei que ele tinha me perguntado. E aí ele falou, eu falei, ali atrás, mano. Aí ele tirou, ele falou, por favor, né, me segue. E aí eu fui lá, e os caras me seguravam assim. Falei, velho, tá ali, eu tinha um velcro do lado, no porta-mala, era só abrir o velcro, tava tudo ali. Aí eu apontei, falei, tá aqui no velcro, velho, vocês uma caixinha aqui do lado. E eles faziam assim, eu apontava, os caras puxavam meu braço para trás, né? E aí me colocaram para trás, o cara fez muito cuidado, abriu esse velcro, eu só achando esse... A gente ouviu dizer que o policial dos Estados Unidos é burro, e realmente é muito burro. E aí eu pensando naquele momento. Eles tiraram o triângulo, que estava também dentro de outro papel, ou de outra cartelinha, tiraram com muito cuidado o triângulo, fica retinho, colocaram no chão, chave de roda L, né? Colocaram no chão, macaco, colocaram no chão, olharam tudo. Pô, apontei no chão, falei, e isso aqui, ó, aqui, você é burro, cego, o que tá aqui no chão? Falei assim, em português com os caras, porque eu não sabia falar inglês, falava, here, aqui, ó, macaco, chave de roda, ó, mas safety, não é segurança. Aí um cara, do nada, velho, foi Deus, fez assim, ó, pistola, bum, bum, pistola, where's the pistola? Assim, no bumbum, no pistola, no pistola. E, cara, você parece até que é mentira. Devia ter uns 6 caras ali, e o cachorro, um olhou pra cara do outro, fala assim, no bumbum, no pistola, assim, no bumbum, no bumbum. Esse policial que me parou, me colocou de volta, ele falou, please, né? E eu falei, puta, os caras estão achando que uma arma, pistola. E eu dei risada, mas puta ao mesmo tempo, porque minhas coisas estavam tudo no chão, eu já tinha sido pisoteado. Me colocaram de volta no carro de polícia, fecharam a porta, e eles falaram entre eles, e eu falei, meu Deus, agora esses caras estão achando que eu tenho arma. Não tenho arma. Hoje eu tenho muita arma, né? Mas na época eu não tinha arma nenhuma, e legal. E eu fiquei lá, daí conversaram, um foi embora, o outro foi embora. Aí começou a me dar um desespero. Eu falei, esses caras estão indo embora e minhas coisas estão no chão. Eu falei, esses caras vão embora e vão me deixar na mão para eu colocar, porque no preso eu não vou, que eu não tenho por que ser preso. E vão deixar as coisas para arrumar. Filho de umas mães. Não acredito. Eu já estressado, um sentimento já de confuso. Estou nos Estados Unidos, não falo inglês, no meio da quebrada. Só está acostumado com o policial no Brasil, que a gente ouve que o policial na quebrada te mata. Eu falei, sei lá o que vai acontecer aqui nos Estados Unidos, se é a mesma coisa, então eu não sabia. Pouco tempo dos Estados Unidos.
todo mundo foi embora, chega esse policial, abre a porta, dá meus documentos, eu pego, meio que desconfiado assim, o policial... Eu falei, tipo, me dispensou, nem me deu multa, esqueceu da multa. Eu falei, tá bom. Eu falei, minhas coisas no chão, velho. Eu falei, não vai embora não, fica aí. Say, you no go. You no go. Aí resmungando. Eu resmunguei com ele resmungou comigo. Tipo, eu lembro que ele falou hurry up, essa palavra que eu sabia, que era tipo, vai logo, porque os gringos, que eu era muito mole para carregar umas madeiras na construção, os caras falavam hurry up, que significa vai logo. Aí ele falou hurry up, eu falei, puta, vai logo. Então, vou logo. Falei, you help me. Ele said, no, no help. You hurry up. E aí ele ficou lá, eu joguei as coisas no meu carro rapidinho, peguei meu rumo. E aí vim para a Flórida. Então essa foi a pior história que eu passei por não falar inglês, por não saber as regras de trânsito, porque até então minha carteira foi comprada. E não é que foi comprada que eu comprei no bar, foi comprada que eu paguei para passar. Era uma massa que tinha dos portugueses, lá de Canérica, eu paguei um português $500. Eu e mais um grupo, em uma van cheia para Nova York, cheia de brasileiro e português, para conseguir tirar a carteira de motorista. Cheguei na Flórida, minha tia, a tia da minha mãe, prima da minha mãe, não, irmã do meu avô, tia da minha mãe, me recebeu muito bem, fiquei com ela, me ajudou depois a arrumar um quarto, arrumei trabalho na Universal Studios e sem documentos legais, lembrando, ilegal. Aí, cara, a hora que chego na Universal Studios, o que eu gostava? O que me arrumava problema? Menina, namorada. Chego na Universal Studios, tem um negócio chamado City Walk. O que é City Walk? É uma parte da Universal Studios, aqui em Orlando, que tem um monte de danceteria diferente, para vários tipos de música. Então tem latina, tem rock, tem pop. E eu descobri que tem uma coisa chamada Annual Pass. O que é o Annual Pass? É um passe anual, que eu pagava $100 e eu podia ir todos os dias do ano para todas essas danceterias. Olha que bacana! Caraca, agora não tem mais só as gordinhas americanas. Agora tem mais uma seleção. Porque lá onde eu morava, em Canérica, tinha muita gordinha americana e eu nunca gostei de gordinha. Nada contra, né? Mas não era minha pegada as gordinhas, eu gostava mais magrinha. E uma coisa bem interessante em relação a isso, que quando você chega do Brasil, que está acostumado com essas mulheres lindas brasileiras, eu cheguei e falei, um lugar para ter mulher feia e gorda, lá em Denver. Eu lembro direitinho. Cara, depois de 6 meses, elas emagrecem, começam a ficar bonitas, e aí você começa a encarar qualquer coisa que bate mesmo um desespero no peão. As mulheres ficam bonitas aqui nos Estados Unidos depois de um tempo, sem você pegar mulher nenhuma. Resumindo, cheguei lá, comecei a trabalhar no quiosque de jogar bolinha, de vender umas bolinhas que voltam, bolinha plástico, você joga a bolinha e ela volta na tua mão. E eu que sempre gostei de conversar essas coisas, foi bem legal. Aí eu jurei para mim que eu não queria saber mais de brasileiro. Porque lá atrás, em Canérica, cara, brasileirada, molecada, fumar maconha, a gente trabalhava, não pagava, os caras iam trabalhar logo cedo com umas coisas de cerveja, chama Fore, quem estiver me assistindo daqui dos Estados Unidos, principalmente de Canérica, vai lembrar, uma cerveja, uma garrafa, tipo mais de 1 litro de cerveja, os caras compravam de manhã. Você vê, o tipo de molecada que eu já estava envolvido, fumava maconha e eu morria de medo de ser preso com essa molecada fumando maconha dentro do carro. Sim. Loucura, gente, aqui. Porque aqui nos Estados Unidos, até para vocês que estão assistindo que não sabem, aqui você ganha dinheiro fácil. Como fácil? Você faz um trabalho e você ganha. Então, para quem gosta de droga, álcool, essas coisas, aqui também é muito fácil de você ter acesso a essas coisas. Resumindo. Porque é barato também, né? O poder aquisitivo aí é alto. É muito barato. E aí eu falei, não quero mais saber de brasileiro, só que eu não falava inglês, fiz amizade com um hispano. O nome desse hispano era Hector, que eu conheci numa dessas quebradas. Aí o Hector falou, vamos em Downtown Disney. Falei, o que é Downtown Disney? Hoje chama Disney Springs, tudo bonito. Na época era Downtown Disney, que era o centro da Disney, e chamava Pleasure Island, Ilha do Prazer, da Disney, onde também tinha 1 milhão de danceteria, pagava $100 por ano, e você, para quem é residente da Flórida,
E você podia ir em toda... E na Disney tinha umas luzes, tipo Hollywood. Eu falei, caraca, velho, agora eu tenho 2 passes anual. Eu posso pegar menina do mundo inteiro, que aqui vem gente do mundo inteiro. E eu com o Hector, eu vou aprender o inglês, o espanhol. Aí eu me vi caindo, isso já estávamos em dezembro. E eu me vi que eu caí na mesma rotina que eu estava em Canérica, só que diferente, com opções de namoradas diferentes, tinha muito mais opção, que eu estava caindo errado. Aí eu falei, putz, não é isso para mim. E eu, como a maioria desses molecada, que é tudo errada, homem todo torto e errado, gosta de mulher direita. Não sei o que acontece. Eu sempre falei assim. E mulher toda torta arruma uns caras bacana. É muito difícil arrumar 2 bacanas, né? 2 legal e 2 errado não dá certo. Uhum. Né? E eu falava assim, ó, tanto é, cara, eu vou voltar um pouquinho, só para você entender o nível. Gente, e eu não tô falando isso com orgulho, tá? O que eu vou falar é vergonhoso, mas eu quero que você entenda como que eu era, porque hoje eu sou referência, hoje eu sou um pai de família, tenho 4 filhos, né? Quem não me conhece, procurar saber sobre o Paulo Paternes do canal Pergunta. Hoje eu sou um homem diferente. Nós estamos falando na minha época de molecada. Eu gostava de menina direita para namorar. Onde que você arruma mulher direita? Aonde você vai arrumar umas meninas direita? Fala para mim. Tô perguntando para você, Ayrton. Ah, tá. Aonde? Você não vai encontrar, lógico que você não vai encontrar na balada, você vai encontrar na igreja. Eu me batizei em todas as igrejas brasileiras de Denbury. Por quê? Menina direita da igreja só pode namorar com menino da igreja. Sim. Como você fica menino da igreja? Batizando. Como que é batiza, meu amor? Fala para mim como batizar. Como funciona? Você acredita, fala que acredita, uma vez por mês junto uma multidão, vai lá, joga na água, fala aleluia, vão todo mundo falar que você tem a melhor escolha da sua vida, e pronto. Cara, eu fiz isso em muitas igrejas. Sério? Olha a vergonha, olha o ponto que eu cheguei. Hoje eu tenho 3 filhas e um filho. Sabia, né? Deus ia falar, filha da mãe, agora é tua vez de ser pai. Mas resumindo, aí aqui eu me vi de novo nessa pegada de namorar, balada. Aí eu falei, cara, não dá certo. Aí um dia, E eu falei, então, por que eu falei da igreja? Que eu falei que eu nunca ia casar com mulher que eu encontrasse na balada. Mulher de balada é balada, mulher para casar é da igreja. Essa é a minha mentalidade totalmente errada, mas naquele momento eu acreditava nisso. Lembra, venho de pai separado, meu pai não fez parte da minha vida, minha mãe trabalhava mais para sustentar a gente do que outra coisa, e eu cresci na rua com meus amigos, aprendendo o que a vida me ensinou. Não estou colocando culpa em ninguém, a culpa sempre é minha, da minha vida, e então você tem as suas crenças que você cria, sim. Né, certo ou errada, aí vai de cada ponto de vista. Para mim, naquela época, era certo. E até faz um pouco de sentido, entre aspas. Tanto é que você mesmo falou. Aí um dia, tô andando em Downtown Disney, aí olho de longe, vejo uma loira com cabelão aqui, com uma calça azul, assim, com um tigre branco, uma gata. E eu não falava inglês. Eu falei, Hector, aquela deve ser gringa, vamos comigo? E você me ajuda, né? Falou, vamos lá. E a gente começou a ir seguindo essa pessoa. Chegando perto, ele olha assim quase. Eu falo, pô, é a Heather. Ela faz faculdade comigo. E o que ela tá fazendo aqui? Essa menina é toda certinha, não faz nada de errado. Então eu falei, pô, certinha não me interessa, vamos lá. Ele me apresentou, eu não falava inglês, não tinha como trocar muita ideia, entramos para dentro da balada, eu já fui querendo dançar com ela, agarrar, ela já me deu meio que um... E eu descobri que ela trabalhava na Disney, que ele me falou, ela trabalha na Disney. Eu nunca tinha ido na Disney, eu trabalhava na Universal Studios, e quando você trabalha na Universal Studios, você ganha tickets, que você pode dar para os amigos, para a família. Aí eu falei, pô, fala para ela que eu nunca fui na Disney, que seria um sonho. E eu posso dar uns tickets da Universal para ela me dá uns 2 tickets da Disney e fica tudo bem. E ele falou para ela, legal. Eu falei, então fala para ela me dar o telefone, que daí
aí o que eu peguei? A hora que ela me deu o telefone, na hora eu tinha meu tijolão, abri, e eram os tijolos que você trocava anteninha, põe umas anteninhas que brilhava quando você lembra? Você é dessa época? Dessa época. Você trocava antena, você põe essas antenas tipo do Paraguai, que quando tocava o telefone, fica e era tipo a moda, e o meu você abria, tinha um adesivo 3D, que era o meu, era o tubarão, que eu gosto de tubarão. Eu lembro, já peguei meu telefone, tijolão, ela me deu o número, coloquei meu número, o número dela, já liguei para ela na hora, que era para ela já ter o meu e eu ver se é de verdade. O dela tocou, fomos embora. No outro dia, eu fui dormir, acordei, falei, caracas, eu tô com o número de telefone daquela loirinha. Tá tudo bem aí? Tá funcionando? Tá funcionando o negócio aí ou não? Tá funcionando. Tá. Falei, caramba, eu tô com o número de telefone daquela loirinha, vou ligar para ela. Ela atendeu, hi. Eu falei, I am Paulo. Oh, não sei o que falar, não sabia, não tinha palavra inglês. Sim. Aí eu tinha meus meninos da casa, falei, velho, ajuda aí. Os caras com inglês pior que o meu, o brasileiro que morava junto. Daí eu falei, sorry, no speak English, but I call you depois, tipo, te ligo depois. E desliguei, falei, que merda, eu não falo inglês, mano. Como que eu vou fazer? E agora? E tinha o Richard, que tá aqui até hoje também, era um loirinho que morava lá, meio playboyzinho, que falava inglês. Esperei ele chegar no trabalho, falei, Richard, pelo amor de Deus, eu preciso sair com essa loirinha. O nome dela é Heather, conheci ela ontem. Só preciso que você me ajude a falar. Só que ele não manjava de chavecar. Ele falava o inglês, não o chaveco. E ele ligou para mim, meio que falou com ela. Ele falou, ela falou que não quer sair com você, não. E eu falei, como assim não quer sair comigo? E eu, cara, eu era um magrelo, sem noção. Aqueles cara, aquela moleque que não tava com nada e achava que tava com tudo. Sem noção. Tinha cara de funkeiro do Rio de Janeiro, com esses crackhead que a gente fala, esses drogados, que eu tinha cara disso daí. E ela não queria sair comigo, falei, daí eu peguei o telefone e falei, Heather, me, you, como que fala sair? Falei para ele, one moment. Como fala sair, oh, Richard? Ele falou, go out. Me, you, go out. E ela, e como que eu vou pegar o endereço? Eu não sei se ela falou sim, se ela falou não. Resumindo, ela aceitou sair comigo. Aí falei, caramba, ela aceitou sair comigo aonde, Richard? Num restaurante aí, lá em Downtown Disney. Eu falei, puta, restaurante, como que eu vou pedir coisa mais... seja o que Deus quiser, eu quero pegar essa mulher. Limpei meu carrinho cor-de-rosa. Que idade você tinha nessa época, mais ou menos? 4. Você lembra, eu cheguei em 98, com 21 para 22, depois 99, 2000, 2001. Nós estamos em dezembro de 2001. 3 de dezembro, lembra a data. Chego, eu tinha com a melhor roupa, nada a ver. Hoje eu olho para trás, uma bosta. Chego lá, tudo me achando. Encontrei ela no restaurante. A hora que eu entro no restaurante, tá ela e mais 2 amigas. Putz, cara. Eu pensei que eu ia pegar essa loirinha hoje, cara. E minha meta era pegar. Pegar que eu falo e levar pra cama. E aí cheguei, sentei, daí no restaurante tinha a mesa, as 3 sentadas na minha frente e eu sozinho desse lado. E uma olhava para a outra. E eu lá, cara, suando. Segunda vez que eu vejo a menina, uma vez foi no coisa. E ela falou, depois ela falou que ela aceitou sair comigo, mas assim, por educação. Aí o que aconteceu? Ela eu não entendia nada, veio comida, apontei, veio comida ruim para mim, veio a comida delas. A hora que eu vi que não ia sair nada, que eu já estava muito pé da vida, pedimos a conta, não sabia nem pedir conta, a conta fala cheque. Aí cheque, eu ouvi cheque, elas falaram cheque, eu falei, puta, eu não tenho cheque. Né? Pensei comigo. Mas o cheque é pedir a conta. Veio a conta, aí eu peguei a conta, falei, no, I pay, I. E eu paguei a conta das 3, mais a minha. E não foi porque eu quis, de amor, foi porque eu aprendi na minha criação que quando você convida, você paga.
E eu muito puto, por causa que eu não convidei as 3, convidei uma. Mas, e nisso de eu ter pago a conta, porque os americanos estão acostumados, cada um paga a sua. Faz parte da cultura, mesmo namorado. A cultura brasileira, não. O cara convida, o cara paga. O cara tem que ser mágico. Sim, sim. Né? Não sei hoje em dia, mas na minha época era assim. E nisso, ela achou uma gracinha a minha atitude. E aí eu fui embora. Ele dá a mão assim, ó. Eu já vou, abraço, fala, que dá a mão, Ana, brasileira. Né? Eu já dou beijinho no rosto. E fui embora muito pé da vida. Fui enganado. E agora, gastei uma grana, pá. Gastei uma grana que eu já ganhava pouco. Gasolina. Me zoaram, as meninas só riam entre elas. E olhava para mim, ria, fazia piadinha, eu não entendia. Falei, eu vou pegar essa menina. Nossa, mano, tô uma hora falando. Fazendo uma longa história. Estamos 51 minutos. Falando, eu falei que era só meia hora. Fazendo uma longa história curta. Eu casei com essa mulher depois de 4 meses. Sério, cara? Pô, você é... E casei só para levar para cama. E aí, estou casado com ela há 21 anos. Olha que maravilhoso, cara. 4 filhos. Cara, minha história dá muita história, dá muito, como posso falar? Muita história, gente. O nosso tempo não quero esticar muito, não, mas vou mostrar para você bem rapidinho. Espera aí, deixa eu aqui buscar ela aqui. Enquanto o Paulo procura, eu vou falar para vocês uma coisa. O Paulo é um inspirador para o Fora do Ninho do Brasil. Porque a minha ideia de ter o Fora do Ninho Brasil foi assistir no canal do Paulo. Uhum. O canal pergunta. Mas vê se o pessoal curtir esse vídeo. Aqui são todos filhos. Aqui, tá vendo? Bacana. Aqui são 4 filhos. E aqui, cadê? Essa foto eu tirei domingo agora na minha casa. Uhum. Eu e aquela loirinha gostosa que eu falei que é... Sim. Tá, agora ficou velha, né? Agora tá com 40 e poucos anos, 42, você faz 43 esse ano. Eu faço 47. Eu casei com 25 e ela com 21. E muitas histórias, altos e baixos da vida, negócios, aprendizado. E aí, Paulo, me responde uma coisa rapidinho. Uhum. E como surgiu a ideia do canal Pergunta? Então, antes do canal Perguntas, o YouTube começou. YouTube, pá, coisa nova. Falei, vou fazer um canal de pegadinha. Porque lembra, pessoal, vocês estão vendo esse meu jeitão, assim? Eu faço 47 anos, dia 12 de setembro. Imagina eu há 20 anos atrás. Eu era doidaço, zoeiraço. Se você perguntar até hoje para minha esposa, o nome dela é Heather. Se você perguntar até hoje qual que é o maior problema que ela tem comigo, ela vai te falar, o Paulo não fala sério. Sempre zoando. Mas hoje eu tô velho, já diminuí. Então eu tinha um canal de pegadinha, lembra? Casei com a americana, sem falar inglês. Sem falar zero de inglês, era hi-bye. Aprendi inglês, veio o YouTube, canal de pegadinha. Minha esposa trabalha na Disney até hoje. Lembra lá atrás que eu falei? Que sim. Até hoje, até o dia de hoje, trabalha na Disney. E aí eu falei, a gente tem um passe que chama Main Gate. E depois que você trabalha 15 anos no parque, esse passe te dá direito a você ir quantas vezes você quiser, todo dia você quiser, ser ilimitado. Uhum. Eu posso levar 4 amigos todo dia. Passe livre. Passe livre. E na época não era livre, mas eu podia ir 12 vezes por ano. Resumindo, uma vez por mês, pelo menos, eu podia ir. E o que eu inventei? Eu inventei um canal de pegadinha, chamava, dentro da Disney, chamava Disney Pranks. Prank significa pegadinha. Eu falei, cara, vou fazer pegadinha. E aí eu ia pra Disney. Ela gravava, ela odiava. Família Mormon, tradicional, séria, menina de igreja. E aquele, lembra que eu falei que eu não ia pegar a menina de salão? Menina ela estava na balada, que era nem a balada, que a família dela é da Califórnia, estava visitando a Flórida. Então levaram para Disney para conhecer. Cara, foi Deus que colocou ela ali para mudar a minha vida. Eu de doidão falei, na igreja, essas paradas loucas aí.
de Mormon, você é louco. Ela, calma, hoje sou cristã. Hoje não, já venho de ano. Tipo assim, mudei minha vida da água para o vinho radicalmente por causa dessa mulher, né? Por causa dessa menina que eu conheci na balada, que eu não queria. E aí fiz o Disney Pranks, fazia pegadinha dentro da Disney, ela gravava, detestava. Canal bombou 100% inglês, não tinha amizade com brasileiro. Eu só falava português no final de semana que eu ia no mercado brasileiro e com a minha mãe por telefone. Durante muitos anos. E aí, o canal bombou, o YouTube era novo, Disney Pranks, quem que é esse cara com sotaque forte e fazendo essa zoeira? Monetizou, tinha mais de 1 milhão de seguidores na época, só que tudo americano. Ou melhor, tudo na língua inglesa, né? Não sei de onde que era do Brasil, do país. Só que o YouTube também era novo. E na Disney, dentro dos parques, tem música. E o YouTube começou a me dar strike. O que é strike? Você está roubando música. E você vai ser punido por isso. 3 strikes, perde o direito de monetizar. E o que aconteceu? Eu tomei 3 strikes, mas eu não coloquei música. A música era do fundo, da porcaria daqueles alto-falantes. Sim. E na época não tinha recurso, não tinha, que nem hoje o canal Perguntas, ele tem gerente, é outra pegada. Hoje nem me dá um strike. O YouTube automaticamente fala, essa música aqui não é sua. O que está acontecendo? Você quer dividir o ganho? Hoje a gente tem essa opção. Quer tirar a música ou você é dono da música? Uhum. Não, eu sou dono que nem aquela entradinha do canal Perguntas. Tananana, tanana. É uma música que eu comprei. Só que às vezes me dá, o YouTube falou, opa, essa música não é tua. Aí eu tenho que mandar os de meus direitos com aquela música. Sim, entendi. Na época não tinha nada disso. Tomei 3 strikes, deixou de monetizar, já mandei o YouTube para aquele lugar e deletei o canal. Cara! Só porque na época não... Eu sempre fazia igual o canal Perguntas. Hoje você está aqui no estúdio do canal Perguntas. Sim, né? sim. E isso para mim não é um trabalho, isso é um prazer, eu faço o que eu amo. Sim, lazer. E a mesma coisa na época, daí eu cansei de negócio de pegar minha mulher, encher o saco para gravar, era uma chatice. E aí cansou, e eu já estava bem firme na igreja, e um dos trabalhos que eu fazia na igreja, eu fiquei, durante 4 anos, eu fiquei responsável pelos homens da igreja. Como assim responsável pelos homens? Para ver se eles tinham trabalhos, tinham comida, está tudo bem na família. Na parte social. Na parte social. E eu visitava essas casas e eu aprendi muito com isso. Daí eu me transformei, fiquei um cara mais sério, né, vendo a vida de outra maneira. Falei, puta, vou abrir, 2014, vou abrir um canal, porque eu precisava de um canal, cara, eu não aguentei ficar muito tempo sem canal. Eu falei, vou abrir um canal disso. Minha esposa falava, não. Vou abrir o canal daquele. Minha esposa, não. Disso, não. Daí eu falei, vou fazer um canal de perguntas. Ela falou, como assim? Porque eu sempre consultava a minha esposa, né, porque ela é bem inteligente, e eu pegava a opinião dela. Falou, como assim? Falei, um canal onde eu vou dar opinião, as pessoas me fazem uma pergunta. Por exemplo, você falava, Paulo, estou com um filho com problema na escola, não sei mais o que fazer, já bati, já fui de castigo, não sei. Aí eu daria a minha opinião. A pessoa que ouviu escrevia no comentário a opinião deles, e a pessoa que mandou a pergunta me ouvia, lia a opinião de outras pessoas e tirava a sua própria conclusão. Uhum. Era um canal de opinião, eram opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, para ajudar as pessoas nos problemas que elas não estavam encontrando solução para a vida. Este era a ideia do canal Perguntas. Falei, vou fazer em português, tô cansado dessa raça tua, chata pra caramba, negócio de strike. Falei, não quero mais saber, vou fazer um canal em português. Ninguém me conhecia, não tinha amizade com brasileiro. Isso foi 2014. Não tinha amizade nenhuma com brasileiro. A pessoa falou, gostei, achei legal isso daí. Faz em português, que é a tua língua nativa, você vai estar, né, melhor. Só que eu não sabia, naquela época, como eu não falava português com ninguém, só com a minha mãe por telefone uma vez por semana e com o mercadinho brasileiro uma vez por semana, eu tinha muito sotaque. Se vocês voltarem, se vocês forem no canal Perguntas hoje, voltar bem lá atrás, você vai ver, eu era careca, não que eu coloquei cabelo raspado. Inclusive tem um vídeo seu agora tendo uma retrospectiva. Isso. Uhum, eu vi. Isso. Eu era careca,
tinha um sotaque muito pesado, usava essa roupa de americano xadrez, calça larga. Ué, eu vivia a vida do mundo americano, eu estava americanizado. Só que eu não sabia disso. Porque lembra, eu ainda era um menino sem noção em muitas coisas. Eu não prestava atenção em detalhes. E foi daí. Aí eu inventei as primeiras perguntas, porque ninguém me conhecia. Não existia Instagram, essas coisas, existia o Facebook. Eu ia no grupo de Facebook e colocava spam. Tipo, copiava o link e metia em tudo quanto é grupo. Era banido. Tipo assim, por quê? Como que eu ia ficar conhecido? Eu tinha que meter spam. Inventava, ó, fulano. Ailton mandou a pergunta. Nem Ailton mandou ninguém sabia que existia. E as perguntas que eu mesmo dominava a resposta. Aí os caras falavam assim, de onde que você é? Né? Começaram a interagir. Falava, eu sou de São Paulo. Ô, carequinha, de onde você é? Eu falava, eu sou de São Paulo. Até que um dia um cara falou assim, no comentário, eu sou de São Paulo também, só que você fala diferente, você fala que nem americano. Aí eu falei, deve ser porque eu moro nos Estados Unidos, sem noção. Eu ia fazendo vídeo, a pessoa tá perguntando que eu sou americano. É porque eu moro nos Estados Unidos, não sou americano, sou casado com uma americana, não falo muito português, então devo ter perdido sotaque brasileiro. Eu falei, aprendi a falar espanhol antes de falar inglês. Falei, então não tenho mais sotaque de nada. E foi 2014 quando deu um boom de brasileiros querendo sair do Brasil. E quem tá lá? Paulo Paternes, falando, canal Me Pergunte, canal Perguntas, pergunta qualquer coisa que eu respondo, e começaram a fazer perguntas sobre os Estados Unidos. Eu não sabia a resposta, e até hoje, quando eu não sei a resposta, eu falo, não sei, e vou atrás de informação. E aí fui atrás do Dr. Walter Santos, que é o advogado, fui atrás de pessoas que podiam ajudar o meu público naquele momento. E o canal deslanchou. E aí, fazendo uma longa história curta, porque nosso tempo já explodiu. Olha que horas são. Já estamos 1 hora e 2 minutos falando. Quero fazer perguntas sobre os Estados Unidos. Eu comecei a responder. Essas pessoas começaram a chegar aqui nos Estados Unidos e querer contar a história delas no canal Perguntas. Aí o canal Perguntas virou a Globo de novela, virou o canal Perguntas de histórias reais de brasileiros nos Estados Unidos. E aí, maravilhoso! Aí o canal cresceu, não para de chegar gente, aí o pessoal começou a chegar, achando que eu estava ganhando muito dinheiro, começaram a abrir canal, falar um monte de besteira que até hoje falam muitos, dão consultoria, dão esse pessoal que chegou, não construíram nada, e eu, com esse meu jeitão simples, inteligente, aí fui estudar, fui aprender, virei empresário, aí mudou a minha vida, comecei a lidar com empresário, aí tem muitas partes, Ailton, da minha vida que eu fui aprendendo que eu era a média das 5 pessoas que eu mais andava. Aí comecei a ver as pessoas que eu andava, troquei meu... Falei, não quero andar com essas pessoas, eu quero andar com os ricos, com gente que pode me ajudar. Só que os ricos não querem andar comigo, porque eu sou pobre e ferrado. Eu nem tenho como andar com rico. Aí, em vez de ir na academia e ouvir rap ou rock, eu comecei a ouvir palestra. Aí tem um monte de coisa que eu posso explicar, que eu venho explicando no canal Perguntas e no @PauloPaternes no Instagram. Como que eu mudei de vida, como que eu deixei de ser pobre para ser rico, e não foi porque casou com a americana, porque a americana era mais ferrada do que eu, né? Era pobre também, mas foi que junto nós fomos estudando, aprendendo, vendo possibilidades. E, cara, e para terminar, eu vou deixar isso para vocês, e já pode me convidar que eu volto mais para frente, se o pessoal gostar. Se o pessoal não gostar, também não volto. Eu fico me divertindo aqui, né? Mas se vocês quiserem, se você realmente curtiu o vídeo, se você ficou até aqui, se você me aguentou por 1 hora e meia, né? Então, 1 hora e meia, não, 1 hora e 4 minutos até agora, eu volto aqui e dou umas dicas legais. Muito legal. Hã? Muito bacana mesmo. Ô, Paulo, falar uma coisa para você. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para falar aqui com a gente do Fora do Ninho Brasil. Tamo junto. E ó, deixa eu falar para vocês, se você tem um sonho, seja qual for, eu garanto para você que você pode realizar, se você realmente quiser. E se você tem mais de 25 anos, se você olhar para trás, alguma coisa na sua vida, você falou assim, caracas, não sei como que eu fiz, não sei como que eu passei por isso. E você passou. Você passou porque você não tinha outra opção.
E a diferença dos ricos para os pobres, eles não ficam pensando, pô, se não der certo, ou eu vou ter. Os caras falam assim, ó, vai dar certo e acabou. Dá errado não é opção. E você que passou por o que você passou, seja feito uma faculdade, seja um trabalho, seja morando na rua, o que seja, que você olhar para trás hoje e falar, caraca, não sei como que eu fiz isso, foi porque você virou a chavinha naquele momento para aquela situação que não fazer não era opção, você tinha que fazer aquilo, não importa o que acontecesse. E se você conseguir virar essa chavinha de novo, como que é? Decidindo, batendo na mesa assim, e falar assim, pode vir o capeta que eu passo por cima. Seja que for, em qualquer área da sua vida, você vai conseguir. É muito difícil, principalmente para essa nova geração Nutella, que é a galera de 25 anos para baixo. Se você é dessa geração, a culpa não é tua. Sim. O Nutella. Mas você está aqui me ouvindo, eu sou um imigrante raiz, eu sou o cara que veio para cá pobre, ferrado, vim com $1.200, devolvi 800 no outro dia. E fiz o que eu fiz e conquistei o sonho americano e estou conquistando. Aqui, para você ter uma ideia, são 8h10 da noite a hora que a gente está gravando esse vídeo, que eu não sei que hora, quando que vai pro ar. E eu vou ainda muito. Daqui até minha casa ainda são 40 minutos. E eu não preciso. O Ayrton não está me pagando nada por isso. Eu não estou ganhando nada por isso. O canal dele é pequeno. Vem aqui, não tem. Sendo bem sincero com vocês. Aqui. Só que eu estou aqui, eu faço, eu gosto, eu quero que o canal cresça, estou dando conteúdo. Então, você que é Nutella, você tem que assumir a responsabilidade. Como assim, Paulo? Tá vindo furacão aqui, ó. Amanhã cancelou a aula das crianças, quinta cancelou a aula das crianças. Hoje nós estamos gravando, é quarta-feira, gente. Quarta-feira, dia 30 hoje? Que dia que é hoje? Hoje é 29. 29 de agosto de 2023. Você está me ouvindo? Não sei quando vai pro ar esse vídeo, mas só para você saber que o Ayrton também está fazendo a correria dele. Está gravando e depois vai meter no ar não sei quando. Então, se você assume a sua responsabilidade, a responsabilidade da sua vida, tudo que o Ayrton fez, tudo que o Paulo fez, tudo que você que está me ouvindo, me assistindo, fez até agora, a culpa é 100% tua. Você estando bem ou você estando mal. Que quando você aceita essa responsabilidade, que a culpa é tua, de estar aí agora onde você está, você pode mudar se você não estiver feliz. Ou se você estiver feliz, parabéns, tapinha nas costas. Agora, se você não estiver feliz em qualquer área, seja na área financeira, trabalho, escola, amorosa, saúde, o que for, você é o único que pode mudar. Não adianta falar que a culpa é do Lula, não adianta falar que a culpa é do Bolsonaro, não adianta falar que a culpa é do governo, enquanto for a culpa de alguém, você não vai se mexer. E o tempo. O pessoal fica usando muleta para poder justificar, né? Velhão, a culpa é tua. Então, a culpa é minha, eu vou fazer alguma coisa diferente. É fácil, não é difícil pra cacete. É difícil mudar de trabalho, é difícil mandar a namorada que é tóxica, que só enche o saco para aquele lugar, a mulher que seja. É difícil, não é fácil. Mas tudo na vida que é difícil dá uma recompensa. Tudo que é fácil a gente não dá valor. Se você não quiser ser igual à maioria que está ferrado, você tem que fazer o que a minoria está fazendo. E o que a minoria está fazendo? Está buscando uma vida melhor, está aprendendo, está estudando, está trabalhando, está arriscando. Não tem aquele quem não arrisca no petisco? É verdade. Sim. Risco. Tudo é risco. Maior risco, maior recompensa. Até quanto você está disposto a arriscar? Ou então, vive essa vida medíocre que você quer, vivendo, e não enche o saco. Tudo bem. O que a gente está falando aqui são com as pessoas que não estão felizes e estão enchendo o saco falando que a culpa é do outro. Sim. E eu tenho certeza, mesmo que você esteja feliz, mesmo que eu esteja feliz, nós temos coisas na nossa vida que precisamos melhorar. E o tempo está passando. Eu vim para cá com 21 anos, faço 47. Tô velho. Para muitos de vocês que estão me ouvindo, fala, caraca, o Paulo tá velho. E só que eu não era velho, eu era menino. Só que o tempo passou para mim. E eu fiquei velho. E daqui a pouco eu vou piscar o olho de novo e meus filhos vão estar casando. Vou piscar o olho de novo, vou ter neto. Verdade. Vou piscar o olho de novo e eu vou estar velhinho. Como que eu quero estar na minha vida? Como que eu quero estar daqui? Gente, 10 anos, 20 anos, 30 anos, voa. Voa. Para de ficar procrastinando. Procrastinando. É isso aí. Para de ficar enrolando com a sua vida, porque a vida está passando. A vida é uma só
Independente se você é preto, branco, japonês, gay, de straight, dependente de quem é você, dependente de quem é você. Você tem, se você é rico ou pobre. A diferença do rico e do pobre, para você que é pobre, é só o dinheiro. São as mesmas dores que eles têm, mesmos medos. Para de ter medo, para de ter dor e faz acontecer. Fala, Verdade. bate assim, ó, na mesa e fala, eu vou fazer uma faculdade, ou vou mudar de trabalho, eu vou para Portugal, já que os Estados Unidos não me aceitou, eu vou para Ponte Caiu, mas aqui não vou ficar, ou então eu vou ficar aqui, vou fazer. Muita gente prospera no Brasil, seja o que for que você quer. Eu não sei o que você quer para sua vida, não faço ideia. Eu só sei o que eu quero para minha. E às vezes eu também mudo de ideia. Seja o que você quer para tua vida, vai e faz, desliga agora. Sabe quem tá? A maioria das pessoas que nos puxa para trás são os amigos. Olha para os teus amigos. É hora de você mandar um monte de amigo para aquele lugar. Porque senão, se você olhar para os teus amigos, eles são iguais a você. As 5, 6 pessoas que você mais convive tá na mesma situação que a tua. Eu fui encontrar com uns caras brasileiros que eu não conhecia. Milionários. Eu conheço todo mundo aqui. Esse grupo eu não conhecia, que eu vi uns caras de carro, super carro. Falei, quem são esses brasileiros que eu não conheço? Eu conheço todos os empresários aqui de Orlando. Os ricos, famosos, conheço todo mundo, pessoalmente. Quem esses caras que eu não conheço? E fui até essa festa. Me convidei e fui para essa festa conhecer essas pessoas. E conheci muitos empresários, muito dinheiro do Brasil, fazendeiro, muita gente com muito dinheiro. Super carros de $1 milhão, carro de $600 mil. E eu perguntei para eles, cara, o que vocês fazem para ser? Como que faz? Vou deixar isso aqui para vocês. Presente meu aqui para vocês. Presente meu que eu falo assim, compartilhando, já vou apanhar na casa. Vou apanhar hoje. E eu falei, como que faz para ficar rico que nem vocês? E eu não falei isso publicamente. Falei, cara, como faz, né? Como que faz? Qual que é o segredo de ganhar dinheiro no Brasil, pô? Os caras, a gente veio para a América para ganhar dinheiro, vocês ganham dinheiro no Brasil. O cara falou, Paulão, é simples. Simples. Olha como é simples. Você precisa saber o que você quer. E não é saber o que eu quero, eu quero ganhar dinheiro. Porque se você falar que você quer ganhar dinheiro, eu vou te dar $1, você já ganhou dinheiro. Eu quero saber, detalhe, eu quero fazer isto, assim, assim, assim. Por quê? Por causa de detalhar do que você quer, primeira coisa. Saber o que quer, que a gente não sabe. Não sei, eu acho que abrir uma sorveteria, ou quero, não sei, talvez um restaurante, ou não sei, talvez abrir uma mecânica, você não sabe. Então, para a primeira coisa, fala, o que realmente eu quero na vida? O que vai me fazer feliz? Quando o despertador acorda, todos os dias, para mim, eu tô sorridente, eu pulo da cama. Eu vou dormir louco para acordar amanhã. Para vocês terem uma ideia como que eu acordo, se você tá me ouvindo e se você foi pobre como eu, pobre vai para excursão de escola. Quem nunca foi para excursão de escola? Top! E no dia antes da excursão, cara, você não dorme. Cara, a gente vai pro Play Center. Pô, você já foi pro Play Center, Ayrton? Em São Paulo? Play Center, cara. É Play Center e Sesc Campestre que eu ia. Cara, eu não dormia de tão ansioso que eu estava. E é assim que eu vou dormir todos os dias, ansioso. Eu durmo 5 horas por dia. Eu sou louco para acordar, para fazer alguma coisa da vida. E é assim que eu quero que cada um de vocês acordem. Se você acorda puto que você vai ter que despertador, você já quer jogar o despertador longe. Você vai ter que trabalho, você já pensa que vou ter que pegar um busão 2 horas, que eu fiz isso por muito tempo. Eu trabalhei de office boy em São Paulo, era 2 horas de condução que eu pegava para ir e 2 para voltar, tá? E, cara, se você tá pé da vida, para. Procura o que não vai te deixar pé. O que vai te dar prazer levantar. O que vai fazer você... Você vai fazer corte com essas coisas que eu tô falando. O Ayrton, faz corte e coloca no teu Instagram. Que a gente quer levar conhecimento para essa galera. Pessoal, sim. Você tem que acordar feliz. Só de você estar aqui me ouvindo, você está melhor do que a maioria do mundo. Tem crianças morrendo de fome agora no mundo. Tem muitos países em guerra. Gente morrendo. Tem pessoas morrendo no deserto tentando chegar aqui nos Estados Unidos. Tem gente morrendo no tráfico de droga. Tem gente morrendo aí no Brasil. E você está aqui me ouvindo. Se você ouviu até agora. E se você está ouvindo o corte aqui no Instagram do Ayrton, vai assistir o vídeo inteiro lá no canal dele.
Caracas, não joga a sua vida fora. Tem gente no hospital agora pedindo a Deus, deixa eu viver. E você tá aí, tá vivo, tá saudável e tá fazendo nada com a sua vida. Verdade. Caracas, não precisa ser tão esperto. Nós somos brasileiros. Nós inventamos o nó na gota d'água. Caracas, a gente é um povo, nós somos um povo criativo. Nós somos um povo trabalhador. O brasileiro é trabalhador, ele é criativo. Porque para viver no Brasil, para sobreviver no Brasil, você tem que ser criativo. Você tem que pegar o dinheirinho e esticar. Então, faz alguma coisa com a sua vida. Mas o Brasil, para de dar desculpa. Para, não fala. O que a boca fala vai vir para você. Então fala para ganhar dinheiro. Não, aí já você tá falando com merda já, desculpa falar outra coisa. Sim. Cara, funciona. Então, ó, olha a dica que eu vou dar para acabar. Sabe o que quer? É o que os caras falaram, né? Sabe o que quer? Fé em Deus, cara. Deus é pai. Deus é o todo-poderoso. Deus é o dono do mundo. E todo pai, principalmente se você for pai, você vai entender que é o melhor para o filho. Só que você tem que fazer por merecer. Sabe como? Trabalhando honestamente. Esses caras foram pra mim, esses caras milionários falando diferente. Não foi que todo juntou falou. Falaram a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, sabe o que é? Fé em Deus, acredita em Deus, faça o bem. O ter fé em Deus não é acreditar em Deus, é seguir o que Deus fala. Seja honesto com o teu irmão, para de querer levar vantagem em tudo. Vai para a igreja é um saco, mas vai. Vai, é isso que Deus quer que eu vou uma vez por semana para a igreja. Vou para a igreja. Escolhe a igreja, não estou nem falando vai na minha, vai na tua, vai. A igreja que você se sentir bem. Vai para a igreja, faz a caridade, sorri, abre a porta para alguém. Fazer caridade não é dar dinheiro, fazer o bem. Sorri, seja simpático, uma pessoa agradável. Abre a porta, fala obrigado, seja se é casado, seja legal com a tua mulher. Às ser bacana na rua e ser uma merda de marido dentro de casa. Sim, sim, muito importante. Pra caramba, o cara prefere parar no bar e encher a cara do que voltar para casa porque você é chata. Para com isso. Para. Tá sim, cheio. sim. Tá cheio. A nossa casa é onde a gente tem que ter paz. Se eu não puder voltar para casa e ter paz, eu vou parar no boteco. Depois vou mandar minha esposa para aquele lugar, ou ela vai mandar para aquele lugar, que eu sou um bêbado chato. Chegar em casa bêbado e direto dormir. Cara, é isso. E a última, esses caras falaram para mim: Paulão, você gosta de carro? Você nem liga para carro, tá? Eu falei: carrão desse, quem não gosta? Ele falou: você quer comprar um? Aí eu falei: esses caras que vão me oferecer dinheiro, né? Pensei. Eu falei: como assim que eu quero comprar um? Ele falou: se você quiser comprar um carro desse, fica com a gente. Faça parte da nossa amizade, venha nos nossos encontros, fique com a gente o máximo de tempo possível. Eu falei: como assim? Ele falou: porque se você ficar com a gente, automaticamente você vai se inspirar e ter um também. Você vai desejar ter um. E aí teu cérebro vai pensar: como que eu vou fazer para ter um carro desse? E vai te abrir outras portas. E eu garanto para você, em 1 ano você tá com um carro desse. Na hora eu não entendi barulho. Aí depois agora eu falando para vocês faz sentido. Então, se você olhar para os teus amigos, você pode voltar quando você era adolescente. Todo mundo tinha o tênis All-Star. Cara, eu quero um tênis All-Star. Depois saiu o New Balance, na minha época. Balance chegou no Brasil. Cara, todo mundo quer. Eu quero o New Balance. Meus amigos têm, eu também tenho. Vamos andar de carrinho de rolemã? Essas molecadas no tela não sabem o que é isso. É carrinho de rolemã. Todo mundo tem carrinho de rolemã. Você vai ter o que teus amigos têm. Você vai ter a média daquilo. Então você tem que escolher com quem você anda. Você tem que copiar o cara que está tendo o resultado que você quer para você. Não precisa inventar a roda. Meu pai estava sempre esperando uma ideia. Dane-se, tá cheio. Já inventaram tudo. Pega uma coisa que você gosta, um cara que você admira e vai copiar ele. Vai dar certo. Aí você se adapta com o teu jeito, com o teu meio, você melhora. Pega o erro que os caras. Aquilo que você não gosta do cara, não faz no teu. Dá certo. Agora, você que tá aí duro, quebrado e ferrado, você vai falar: mais fácil falar. Fácil falar. Se vocês estão ouvindo. Gente, olha o tempo que eu tô aqui, que eu tinha que ir embora, meia hora, já vai estar 1h30 quase de bate-papo com vocês. Eu tô falando isso de paixão. Não estou ganhando nada por isso. Sim. O mais importante que eu tenho na minha vida é o meu tempo.
Porque sabe o que acontece? Eu sei quanto dinheiro eu tenho no banco. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Verdade. Eu posso estar gastando com vocês o meu último minuto. Talvez eu chegue aqui embaixo, chego minha hora. Então eu perdi, não. Eu gastei meu último tempo de vida com vocês. Não sei. Eu sei quanto dinheiro eu tenho. Não sei quanto tempo de vida eu tenho. Isso é a coisa mais importante para mim, meu tempo. Eu estou aqui dedicando esse tempo ao Ailton e a vocês que estão aqui no canal dele. Muda de vida. Você pode. Não coloca nada negativo. E o dia que você fizer assim, ó, vou mudar de vida, sabe o que aconteceu? O capeta. Existe, o capeta existe. Existe. Ele vai falar assim, vai mandar tua mãe falar que para essas loucuras de internet. Você tá ouvindo aquele velho, nada a ver. O capeta vai colocar um monte de desculpa na sua cabeça. Quando você vai verdade. naquele lugar, ele vai usar outras pessoas para te puxar para baixo. O dia que você fala, vou para a igreja, vai dar dor de barriga, carro fura pneu, o ônibus não apareceu, choveu, veio um furacão. Sempre que você quer fazer alguma coisa boa na sua vida, desgraça acontece. Você briga com a mulher, briga com a mãe, briga com o pai. Isso é o capeta querendo que você fique aí na merda. Que você não melhore. Não estou falando financeiramente, estou falando tudo na vida. Sim. Tudo na vida. Então você tem que bater a mão. Eu sou filho de italiano, então a gente bate a mão assim, ó. E fala, nossa, até deu coisa aqui. Fala, pode vir um cão que eu passo por cima. Só que se você falar, você vai ter que fazer, porque o cão vai vir. E aí você vai falar, eu vou na igreja, pode estar chovendo canivete. Ou eu vou fazer isso, pode tal que for, e fazer. Porque a hora que o capeta vê que você faz, ele vai atrás de outro, ele é preguiçoso. Ele vai ficar só enchendo o teu saco, enquanto ele achar que ele tem controle sobre você. Deus quer mais para você, quer mais para mim. E Deus usa as pessoas. Talvez eu estou falando o que você tinha que ouvir. Ou talvez você está falando que eu sou um velho louco. Mas velho louco ou falando o que eu tenho que te ouvir é o que eu senti na hora e por isso que eu estou aqui todo esse tempo. Antes de começar esse bate-papo, eu falei para o Ailton, eu tenho 30 minutos, liguei para minha esposa, eu mandei mensagem e falei, eu estava aqui, em inglês. Falei, baby, in 30 minutes, 30 minutos. Estou chegando em casa agora. E daqui a pouco ela vai estar ligando ou mandando mensagem, falou, cadê você? Que eu estava te esperando. Mandou. E aí eu mandei essa. Ela mandou e eu tinha mandado essa fotinha nossa para falar que ainda estava ligado. Então, pessoal, a vida é sua, faz o que você quiser dela. E a hora que eu desligar, que eu estou no notebook, eu vou desligar, eu vou baixar o notebook aqui. Minha vida continua. E a sua continua. E eu vou fazer o que eu acredito, e você vai fazer o que você acredita. Você quer copiar o cara que veio ferrado e está muito bem hoje? Sorte tua. Não quer me copiar? Copia outro, melhor do que eu. Mas não copia o pior. Na hora que você desligar, não fala assim, esse cara é cheio de loló. Não estou te vendendo nada. Não tenho nada para te vender. Eu estou fazendo isso de coração. Então, a hora que você terminar esse bate-papo, você fala assim, Deus... Assim, conversa com Deus de boa, não fica, Senhor, excelentíssimo, magnífico, todo poderoso. Deus é teu pai, com respeito, é teu irmão, é teu amigo. Fala, Deus, é o seguinte, ouviu Paulo Paternes lá no Ailton? Essa história, é mesmo, não é? Toca no meu coração, o que eu devo fazer? Eu quero melhorar de vida, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um... Seja o que for que você quer na tua vida. Deus vai falar, filho, vai. Mas eu falo com Deus, ele não é... Deus fala com a gente todos os dias. Deus usa pessoas. Ele usa tá usando a plataforma do Ailton aqui. Sim. Deus usa pessoas. Deus nunca desceu e falou comigo, mas Deus fala comigo através de outras pessoas, através de pensamentos, sonhos, de formas diferentes. Ele vai falar com você de uma forma que você vai entender. Só que aí você tem que entender que é Deus. Vai achar, tô ficando louco, nada a ver. Aí a preguiça é o capeta. Se for bom, é Deus. Verdade. Né? Então, tamo junto. Beleza, Paulo. Tempo aí, falei pra caramba também. Muito obrigado. Eu sei que tempo é dinheiro. Deus abençoe você. Deus abençoe você grandemente. Amém. Agradeço de coração por ter disponibilizado o seu tempo para gravar com a gente aqui. Tamo junto. Você é uma inspiração para muita gente. Seu trabalho é um trabalho maravilhoso, é um trabalho sério, onde eu me inspirei também, porque traz informações sérias e relevantes, né? Não traz fantasia para as pessoas de que é tudo lindo e maravilhoso. Se você está no seu canal, você puxa a orelha dos cabeça de rolha,
Isso mesmo. Não é verdade? Já vi várias vezes o pessoal contando a história e você puxando a orelha, e é por isso que eu acho que você tem sucesso. Paulo, muito obrigado. Tamo junto. Precisou de qualquer Pessoal, coisa, um toque. Esse é o Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Hoje nós ficamos com o Paulo Paternes, do canal Pergunta. Ele vai passar para mim todos os links e os contatos para entrar em contato com ele. Até você está fazendo palestra agora, Paulo? No Brasil, eu parei no Covid, mas o ano que vem eu vou voltar aí no Brasil e eu dou um toque para vocês. Está dando mentoria? Faço mentoria, mas não esquenta com isso não, eu estou fazendo de coração, não estou fazendo por propaganda não, gente. De verdade, estou fazendo de coração mesmo isso aqui. Não, mas assim, ó, vou fazer questão de buscar os links do Paulo e colocar na descrição do vídeo. Aqui que tá tudo aí que vocês precisam saber, caso vocês precisem ir para os Estados Unidos. Obrigado, Paulo. Fica com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paulo, obrigado, viu? Pessoal, lembrando que tem foto aí no final, hein? Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God